Olá, tudo bem? Meu nome é José Luiz e hoje damos início ao programa Viva em Paz, uma dica de sabedoria para o seu dia a dia. E nós começamos com o nosso quadro Dia a Dia e Você. Vamos lá. Dia a Dia e Você. E hoje nós estamos diante de uma escola, você pode avistar ao fundo aqui, uma escola de crianças que é muito importante como referência para aquilo que nós queremos conversar hoje. Na Grécia Antiga, as crianças aprendiam, é claro que com uma metodologia própria para elas, desde cedo, a educação, o conhecimento de si mesmo, das suas virtudes, o equilíbrio, a personalidade, o caráter, isso as tornava diferenciada, pois à medida que elas iam crescendo e se desenvolvendo, elas tinham em seu comportamento algo diferente dos demais, justamente porque elas eram formadas desde criança dentro dessa forma de vivência, ou seja, do interior para o exterior. Você planta aquela bela árvore e vai regando, ela dará bons frutos. E não o que muitas vezes nós, às vezes nos deparamos, a árvore está doente, os frutos são podres, e ao invés de se trabalhar na raiz, querem só trabalhar nos galhos. Pois os gregos antigos nos deixam esse ensinamento grandioso para que nós possamos aplicar na vida dos pequenos e assim estarmos investindo para uma sociedade honesta, digna, harmoniosa, com tudo aquilo que Deus planejou e preparou para que nós tivéssemos uma vida decente, uma vida humana de fato, com a graça e auxílio do Espírito Santo de Deus. Então, o nosso quadro hoje apresenta a você essa realidade. É importante demais que nós, desde crianças, possamos estar trabalhando naqueles que estão vindo para abrilhantar o nosso mundo, para que assim possamos, de fato, ter uma sociedade melhor. Um abraço. Estamos chegando com o nosso momento de oração, onde nós nos aproximamos um pouco mais do Senhor. E nós iremos orar hoje, meu amigo, nos unindo assim, pelos nossos filhos. Sim, mesmo que eles ainda não existam, ou seja, você é recém-casado e ainda não teve seu primeiro filho, mas você pode, desde já, começar a orar por ele. Sabe por quê? Porque nós sabemos que a oração são como que sementes que nós plantamos à beira do caminho, que irão com o tempo crescer, se multiplicar, se tornar belas árvores que farão sombras, para que aqueles que passam no meio do sol escaldante possam ali se abrigar, se refazer e se recuperar. A oração de um pai para um filho também é isso. Quando nós construímos esses elementos para que eles possam caminhar e usufruir de tudo isso que nós plantamos. Por isso é primordial, é fundamental que diariamente nós estejamos nessa postura de entregar aos nossos filhos os caminhos deles, as pessoas que de alguma forma participam da vida dele. Porque isso tudo é necessário para que eles possam serem protegidos contra as carências que existem dentro da realidade humana e que produz muitas vezes o mal, porque o mal ele aparece justamente na carência. É quando existe a ausência do bem que o mal passa a agir. É como um quarto que você entra, ele está escuro. Se você acende a luz, aquela escuridão vai embora. Da mesma forma, meu amigo, da mesma forma, minha amiga, seu filho, no dia a dia dele, ele se depara diante de vários quadros. E se nós plantarmos
árvores espirituais, para que ele possa se abrigar, para que ela possa se abrigar, com certeza nós não estaremos dando esse espaço de carência, esse espaço de vazio, aonde muitas vezes o mal vem e lança a sua semente destruidora. Vamos orar? Senhor Jesus, quero te apresentar os meus filhos e os filhos desse irmão, dessa irmã, dessa amiga, desse amigo que está junto comigo agora, unido. Que o teu Espírito Santo possa repousar sobre cada um dos nossos filhos. Esteja com a gente ou em outro local, mas que o teu Espírito Santo possa agir profundamente, não somente no presente, mas também no futuro, Senhor. Pois no futuro, somente tu podes guardar, porque somente tu conheces. Então vem nesse momento, Espírito Santo, tocando profundamente a vida e abrindo os caminhos dos nossos filhos, Senhor. Do meu filho, da minha filha, do filho deste irmão, da filha dessa irmã, que nesse momento se une com a gente. E na certeza, Espírito Santo, da tua presença, da tua graça, agindo profundamente, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós. Muito obrigado por cuidar dos nossos filhos, por preparar a eles um futuro, Senhor, por livrá-los dos caminhos tortuosos, Senhor, e os alimentar com a tua graça e com o teu amor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nesse momento estás trabalhando profundamente nos caminhos e na vida de cada uma, por cada um que nesse momento nós apresentamos. Que seja assim, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por estar presente no meio de nós. Muito obrigado por estar cuidando agora de todas as questões, de todos os problemas, de todas as necessidades das nossas famílias, Senhor. Nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja, meu amigo. Que assim seja. Meu amigo, minha amiga, como é bom estarmos juntos no nosso programa, eu e você, bem pertinho. Programa que é feito justamente para que nós possamos nos aproximar um pouco mais da verdade, do conhecimento humano, das realidades maravilhosas espirituais, e com isso tudo podermos colocar isso em prática no nosso dia a dia. É por isso que o nome do programa é justamente esse, né? Viva em paz, porque é no dia a dia que nós realizamos isso. E hoje queremos conversar um pouquinho justamente sobre essa palavra que às vezes nós não temos assim muita clareza, que é a palavra educação. Você sabe qual é o sentido profundo da palavra educação? O sentido é esse: tirar de dentro. Então, quando nós tiramos de dentro, nós estamos educando. Só que às vezes nós achamos que educar é a gente ficar falando na cabeça da criança aquilo que é o certo, aquilo que é o errado, e nós esquecemos que a beleza, a riqueza, a grandiosidade, aquilo que é belo, maravilhoso, verdadeiro, está dentro de cada um de nós. Então é de dentro para fora que nós precisamos despertar cada pessoa, cada criança, cada irmão que está sendo educado naquele momento. Porque às vezes não é uma criança, né? Às vezes é um adulto que está sendo educado. Porque infelizmente, né, nós não temos essa consciência. Então a necessidade de a gente trabalhar e enxergar dessa forma é grandiosa. É uma necessidade muito grande, porque é uma carência que existe hoje. Porque a educação, né, está em crise. Nós sabemos bem, muito bem disso. E quando nós então, com muita sabedoria, pedindo muita graça de Deus para esse momento, discernimento, sabedoria, saber compreender o limite da pessoa, compreender aonde ela se encontra, a história dela,
Porque essa pessoa está acostumada, por exemplo, a fazer alguma coisa que é contra uma regra, e você chega e fala diretamente, aquilo talvez não produza tanto efeito. Agora, se você conversa sobre aquele assunto profundamente, chama aquela pessoa que você está falando a interiorizar-se, a olhar o passado, a olhar a história, e você junto com ela vai conversando, você está dando elementos para ela, propriedades para que ela possa realmente conhecer aquilo que é o real, que é o belo, que é o bonito dentro de si. Em toda aquela situação que ela passou, o que é o melhor, o que é o caminho mais saudável, mais puro, que trará mais benefício. Então, em cima disso, a pessoa passa, às vezes, a mudar o seu jeito de pensar, de agir, de compreender, de se comportar. Esse é um dos caminhos para que você possa realmente desenvolver isso. Por exemplo, né, se você mora num condomínio, o certo seria não existir regras, porque as regras, elas estão dentro de nós, o limite está dentro de nós, o respeito, a educação, está tudo dentro de nós. Só que nós, às vezes, não sabemos disso. Vivemos só no mundo externo, e aí no mundo externo temos como recheio o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência, o fazer o que eu quero. Então as regras são necessárias justamente para poder colocar um freio numa coisa que existe em nós, que nós às vezes não temos consciência, não despertamos para isso. Agora, quando nós despertamos para isso, nós não precisamos mais da regra, porque você já traz aquilo no seu interior, no seu coração. Você já sabe até onde você pode ir, que é um caminho respeitoso, e até onde que você já não pode mais, porque ali você está agindo de forma desrespeitosa. Então, essa palavra educação era uma palavra que nós precisamos compreendê-la profundamente e nos abrirmos ao conhecimento, ao entendimento de como trabalhar com ela numa relação com uma criança, com um adulto, com uma outra pessoa, para que assim nós possamos ter bons frutos em tudo aquilo que nós fazemos e despertar aquela pessoa para uma vida muito melhor e um comportamento realmente que agrada a Deus. Essa é a palavra educação, que é para mim e para você. Daqui a pouco a gente volta.